R$ 800. Disparou completamente o ouro. E agora? Tô cheio de mercadoria no bruto. Eu não sei mais o que fazer, minha margem tá indo lá pra baixo. Como que eu vou resolver esse problema? Galera, o que tá acontecendo com as semijoias, com o ouro no Brasil, hein, cara, com as semijoias no bruto, os custos lá em cima, todo mundo ali falando, ferrou, não sei mais o que fazer, o ouro tá lá em cima. Bom, motivos, porque o ouro disparou, e não só o ouro, né, a prata também, mas realmente o ouro tá absurdo. Não vai mudar a realidade do seu negócio, né? Ficar focando no motivo agora não vai resolver. A questão agora é como você vai solucionar isso, como que você vai salvar a sua margem, como que você vai fazer para você não ficar fora do mercado. Eu estava conversando com uma empresária ontem, ela falou assim, Léo, tem umas clientes minhas, tem algumas colegas minhas, na verdade, que tá me procurando. Elas sabem que eu tive na China recentemente, né, o ano passado, na última feira, e me perguntaram, e aí, como é que tá lá? Eu tô pensando em comprar, pelo amor de Deus. Tem aqueles fornecedores lá que você mandou um vídeo quando você tava na China, lembra? Cara, e eu vi que já tava banhada. Me manda, eu preciso, eu preciso. E elas conversando entre si, tava falando, né, que a questão do banho realmente tá um absurdo, né? Não tá tendo muito o que fazer, tá muito difícil, muito complicado essa questão do custo do banho hoje. E ela tá cheia de mercadoria no bruto parada e ela não quer banhar, porque sabe que vai ficar absurdo. E se ela aumentar demais o preço para as clientes dela, ela vai deixar de vender. E se ela não aumentar, a margem dela vai lá para baixo, né? E margem, pessoal, é a sua recompensa. Vou falar igual o Flávio Augusto costuma dizer. Margem de lucro é a recompensa do empresário, da empresária, do empreendedor, da empreendedora. Então, sim, é uma realidade. É uma realidade. O ouro tá um absurdo. Qual é a solução que algumas pessoas estão enxergando? E, na minha opinião, eles estão certos. É importar. Importar as peças já banhadas. Porém, quando fala de importar banhado para alguns, entramos num ponto bem complexo. Por quê? Durante muitos anos, a China nunca. A China foi muito banalizada, né, referente ao banho. Né? Durante muitos anos, muitos empresários, não, banhado não, pelo amor de Deus. Banhado não, 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 não tem como. O banho da China é muito ruim. Eu vou lá em São Paulo, compro aquelas peças já banhadas que nem banho tem, são peças pintadas, nem flash chega a ter, porque o flash no Brasil é uma piada, né? Mas flash no Brasil é um pré-banho, mas nem flash é, cara. Sei lá o que os chineses colocam nessa mercadoria. Eu quero nada banhado. Eu quero no bruto, no bruto, no bruto. Mas, cara, se eu importar no bruto, qual vai ser a diferença? Apesar que sim, se eu vou importar, eu vou comprar mais barato. Eu vou importar mais barato. Mas chega aqui, essa diferença de preço que eu estou importando do que eu comprasse no Brasil vai ficar muito fora comparado com o banho que eu vou dar, porque o banho tá absurdo. E aí? Como é que funciona? Como é que fica? Bom, eu vou contar uma história para vocês que começou em 2017. Em 2017 eu fui procurado por um empresário que já tinha uma galvanoplastia, ou seja, tinha uma fábrica de banho, tá? E quando ele falou pra mim, eu quero fazer um pedido com vocês, mas eu quero fazer um pedido banhado. Eu fiquei assim. Nessa época, mais de 90% dos meus clientes, mais de 90% dos meus clientes, e eram bastante na época, é, só comprava no bruto. A palavra banhado, ixi, tanto que eu era completamente cru nesse assunto, né? Eu não sabia nada de banho na China. E daí eu falei, não, tá bom, calma aí, isso aqui é banhado, né? Como que vai fazer isso? Ele, ó, vamos ter que fazer alguns testes, tá? Primeiro eu vou mandar minha amostra pra aí, tá? Fala pros chineses fazer como que eu vou dizer, fazer uma análise, né, do meu banho, olha as peças, né, analisa a qualidade
e vamos fazer um padrão ali para poder chegar próximo do que eu quero. E a tonalidade também, porque o banho da China é muito amarelo. Beleza, começamos um processo. Primeira amostra, caraca, quando chegou a peça, aquela peça ali na minha frente, eu falei, cara, que coisa bonita, cara, porque a comparação da peça no bruto com a peça banhada é totalmente diferente. Aí mandamos pra ele. Aí veio o feedback, eu falei, caraca, acertamos de uma M. Pra não falar um, né? Muito ruim. Muito ruim, muito ruim. Não, 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 não é isso, cara. O banho completamente fora da tonalidade. A qualidade também não tava tão boa, tava causando alergia, tava um monte de coisa de problemas do banho que eu não sabia. Eu entrei no mercado em 2015, eu fui pra fábrica em 2016, e essa época era final de 2017, então eu já tinha, né, eu já tinha passado por aquele período de início do mercado, estava fazendo a minha carteira, já contei essa história aqui no meu canal, mas em 2017, final de 2017, eu já estava bem, eu já estava com bastante cliente, eu já estava com uma carteira considerável, né? Mas eu não entendia nada de banho, porque a fábrica basicamente só vendia bruto, né? Era muito poucos clientes que trabalhavam com banhado. Eu lembro que tinha um cliente da fábrica, que nem meu cliente era cliente de uma outra menina, que já trabalhava com peças banhadas. E daí fizemos os testes, ele falou que não, muda aqui, fizemos de novo, deu errado, fizemos de novo, deu errado. Até que na quarta ou na quinta vez, eu não me lembro exatamente, mas eu sei que não fui de primeira. Mas eu sei, depois de alguns testes, finalmente chegamos na tonalidade. Tonalidade. Aí, como é que vai saber se a qualidade deu certo? Testando a qualidade, né? Aí testou a qualidade, ó, tá legal, mas podemos melhorar um pouquinho. Eu sei que foi alguns meses e meses de teste. Eu sei que em 2018, um ano depois, basicamente, chegamos, acertamos. O dono da fábrica, ele abriu um banho, né? Ele já trabalhava com banho na época, não para o Brasil, mas para outros países. Ele já entendia de banho, então ele chamou um amigo, fez uma sociedade com eles. Ele falou assim: eu não vou tocar o banho, você toca o banho, eu trago o cliente, eu invisto financeiramente. E aí se iniciou a minha especialização no banho, né? Ele começou a trabalhar essa questão do banho. Ele pegou esse exemplo desse rapaz para poder acertar a tonalidade do banho, né? Acertar a qualidade. Ele foi no Brasil, o dono da fábrica, o Dai foi no Brasil, né? Estudou isso. Esse rapaz, esse cliente nosso que eu tô contando, né? Ele veio para a China, deu uns toques ali pro Dai, né? Para poder acertar a tonalidade. Enfim, chegamos na tonalidade e na qualidade correta. 2019 começamos a falar pra galera, e aí veio essa questão da aceitação e acreditar que o banho da China é bom. Porque, galera, vamos lá. A China trabalha com muita coisa de qualidade. Eu acho que esse mito, né? Esse mito já tá quebrado. Ahn, já é passado, né? China só faz coisa ruim. Acho que já é passado. Essa referência que o pessoal tinha de peças banhadas, né? Essa referência veio principalmente dos distribuidores de semijóias lá da 25 de março, da região ali da 25 de março. Tem algumas empresas ali que sim trabalham com peças banhadas, mas só que não é um banho, né? É um pré-banho, sei lá, uma tinta. E é bijuteria. E é bijuteria. Então, bijuteria não tem qualidade. Não tem qualidade. Até hoje tem alguns distribuidores lá naquela região trabalhando com as peças maiores, uns colares grandes. É bijuteria. Não tem como. Sabe? É bijuteria. Então, aqueles distribuidores trabalham dessa forma. Mas você sabia que a maioria das grandes marcas do mundo de joias e semijoias, inclusive as Swarovski, produz os seus produtos aqui na China? E as fábricas de banho na China é muito similar, quando se fala de qualidade, com as fábricas de banho no Brasil. Quando você vai numa fábrica de banho no Brasil, você vai falar assim para ele, ó, é um brinco, eu quero 3 milésimos. Eu tô com um brinco aqui na mesa,
esse brinco aqui eu quero 3 milésimos. Tá. Aí o chinês vai falar, beleza. O chinês não, o brasileiro vai falar, beleza. Agora, esse anel aqui eu quero 10 milésimos. Tudo bem, você vai ter 3 milésimos no brinco e 10 milésimos no anel. Aí chega uma outra pessoa e fala, tá vendo esse brinco aqui? Eu quero 1 milésimo e eu quero verniz cataforético. E taca ali verniz nele. Beleza, você vai ter um outro produto. Na China é basicamente a mesma coisa. Se você chegar em cima do fabricante, você fala que é uma peça banhada e você quer preço, ele vai te dar o orçamento ali da peça banhada. Porém, quanto mais barato você precisar do produto, menos qualidade essa peça vai ter. É a mesma coisa. E eu descobri isso desenvolvendo esse banho, né? Viemos fazendo um trabalho aí há anos. E hoje, né, depois de anos e anos, olha só, 2017, hoje a grande maioria dos meus clientes compram banhado. Mudou o jogo. É difícil, eu tenho, sei lá, dá pra contar no dedo. Eu tenho 2, 3 clientes que compram banhada, né? Mais assertivo, um. Um eu tenho certeza, mas o outro ali compra de vez em quando, né? Nós recebemos aqui agora uma remessa de Riviera no Bruto, que tem uma cliente específica que ela dá uma qualidade absurda. Aí já é um outro patamar de banho, mas é um outro cliente que nós trabalhamos com peças banhadas, né? Então, o banho no Brasil, o banho na China já passou por essa aprovação de peças banhadas, tá? Agora vem uma outra questão do banho, que é a tonalidade. Eu não vou abrir o conteúdo, né, aqui que eu vou te mostrar agora, mas só para você ter uma noção, aqui na minha mesa eu tenho isso aqui que fica comigo, não fica nem com o meu pessoal, fica comigo. Aqui tem amostras de banho dos meus clientes, olha a quantidade. E fica aqui. E uma eu mando para a fábrica. Quando nós vamos fabricar, né, a peça, eu mando a amostra para a fábrica e falo que quero nessa tonalidade aqui. Então tem tonalidade de ouro 18, né? Eu tenho uma tonalidade mais champanhe, né? Eu tenho uma tonalidade um champanhe mais voltado para o vermelho, né? Então nós temos várias tonalidades. Então é muito comum hoje as fábricas comprarem as fábricas não, as empresas no Brasil comprar banhado. Por quê? O preço é absurdamente. É absurdo, é absurdo, é absurdo. A comparação do banhado com o bruto aqui na China é mínimo. Agora, a comparação do bruto e do banhado no Brasil é gigantesca. Então, o custo do banho na China é muito barato. E essa questão, né? Eu tô falando bastante sobre esse assunto do banho, que o banho da China é bom, é para poder mostrar para você como que você pode ter a solução para poder modificar esse cenário. Engraçado que muitas pessoas estão procurando a gente agora para justamente resolver essa questão. Mas eu tô te dando um toque. Se você já tem alguns fornecedores na China, faz um teste. Compra banhado, porque a China já tem banho de qualidade. A China já tem banho de qualidade, tá? O que é essa questão de do medo, mas o banho da China é ruim, não, já caiu em terra. Eu te mostrei aqui com vários casos reais, né? E anos de experiência ali trabalhando. Banho da China presta, porém não é todo fornecedor que vai conseguir fazer o banho que você quer. Você tem que fazer testes, tá? Se você não tem ninguém na China para poder te ajudar com isso, você tem que conversar com o seu fornecedor e de preferência manda uma amostra para ele. Porque os chineses já conseguem fazer mudar a tonalidade, eles conseguem ter uma qualidade boa. E o banho não dá assim problema, por exemplo, na parte de alergia. Agora, uma outra pergunta que você provavelmente deve se fazer, tá, mas e a garantia? E a questão do banho? Bom, garantia, cara. Se você está começando no mercado agora, eu vou te dar um conselho. Para de jogar a responsabilidade da garantia no seu fornecedor. Assuma você a responsabilidade. Primeiro, você faça os testes necessários que você precisa fazer. Segundo, né, dê a sua garantia. Eu já falei isso no passado. Quando você vai comprar uma televisão, a loja fala assim: ó, essa televisão aqui tem garantia de 3 meses, por exemplo. Mas, se você pode esticar essa garantia para 1 ano. A loja estica essa garantia para você, paga mais X ali na sua parcela e você consegue ter 1 ano de garantia. Ou seja, a loja, acho que eu não sei se isso é por lei, ela tem que falar a garantia da fábrica. Eu não entendo muito bem, mas eu acredito que seja isso. Porém, a loja fala: podemos esticar essa garantia para você. Vai custar um pouquinho mais caro. A mesma coisa você com o seu cliente.
Você não precisa falar para o teu cliente que o teu fornecedor só te dá 3 meses de garantia ou 6 meses de garantia, mas você pode falar, eu te dou 1 ano de garantia. E você precifica o seu produto da forma correta. E você nunca mais vai fazer essa pergunta, quanto tempo de garantia essa peça dá? Porque os clientes que nós trabalhamos, eu nunca ouvi isso, velho. Eu nunca ouvi essa pergunta, eu nunca recebi essa pergunta. Léo, quanto tempo de garantia esse fornecedor dá se eu comprar banhado? Eu nunca ouvi isso. Eu só ouvi de pessoas que compram ali 2, 3, 4, 5 peças por modelo e fica agarrada nisso. Eu recebo muitas perguntas no meu direct ali no Instagram sobre isso. E o banho da China, quanto tempo de garantia? Tira isso da sua cabeça. Você quer de fato se tornar uma profissional no mercado de semijoias, assuma você a sua garantia. Faça os testes necessários que você precisa fazer para que você possa levar um produto de qualidade para o seu cliente. Quando você fizer os testes e ver que esse fornecedor tem um banho bom, dá a você a sua garantia, mas precifica por isso. Precifica, pô. Coloca lá a sua garantia de 1 ano. E se der problema, qual vai ser o custo? Coloca isso no seu produto, pô. Não fica se preocupando tanto com a garantia do seu, não fica dependendo, nem se preocupando, você fica dependendo da garantia do seu fornecedor. Os maiores distribuidores de semijoias do Brasil não têm esse pensamento. Se você quer se tornar você quer crescer no mercado de semijoias, comece a ter essa mentalidade. É uma dica que eu te dou. E faça seus testes. Compra uma amostra, faz o teste, usa bastante. Eu já cansei de mandar peça lá pro Brasil e falar, galera, principalmente anel, usa, mas usa. Teve uma amiga minha que é uma cliente também, ela falou assim: Léo, eu até lavar as coisas de casa ali, limpar o chão, com. Eu não sei os nomes que se fala, água sanitária, sei lá, eu fiz isso. Eu falei, mas não precisava chegar tanto, né? Mas faz os testes. E aí, deu bom? Pô, deu bom. Realmente tem uma durabilidade bacana. E outra, gente, isso é semijoias banhadas, né? Isso não é ouro maciço. Isso aqui é ouro maciço. Isso daqui não vai perder cor. Mas semijoias banhada, se perder cor, é natural, porque é uma semijoias banhada. Depende muito da forma que a sua cliente usa. Pega a peça, arrebanha e manda. O que não pode acontecer é você usar hoje, daqui a uma semana tá perdendo a cor. A qualidade é ruim, mas uma vez ou outra é comum, tá dentro da margem, tá? E resolvendo esse problema da questão do preço do Brasil, minha sugestão para você, de fato, é importar. Importa as peças já banhadas, porque realmente a diferença de preço é muito grande. Se você não se atualizar, não aprender sobre importação, não fizer isso, certamente o seu, eh, o seu concorrente vai fazer e você vai acabar ficando para trás, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, o estilo de vídeo que eu gosto de gravar, mais solto, mais descontraído. Eu bebo água, eu tô ao vivo aqui. Eu tô ao vivo, não tô fazendo uma live, mas eu estou ao vivo. E eu vou trazer mais vídeos nesse estilo, nesse formato, nesse conteúdo, falando bastante de semijoias, para te dar dicas, e principalmente na questão de importação, que é uma coisa que nós temos bastante experiência. Eu acredito que nós possamos somar para você aí, tá? E eu te vejo no próximo vídeo.